Hoje é quarta-feira e o tema que nós estamos meditando nesta semana é a respeito do propósito de Deus nas tempestades. O texto que estamos embasado é Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41, que narra a travessia de Jesus com os seus discípulos no mar da Galileia, quando eles são assolados por uma grande tempestade que quase leva aquele barco ao fundo do mar. O propósito de aprendermos a palavra esta semana é de fato, entendermos o que Deus quer nos ensinar através dos problemas que enfrentamos aqui na Terra. Hoje nós vamos aprender que as tempestades da vida são imprevisíveis, ou seja, elas chegam de repente, subitamente. Elas não mandam aviso, Bem que nós queríamos que Deus mandasse uma mensagem no nosso celular avisando, quando enfrentaríamos uma luta ou quando passaríamos por uma dificuldade. Imagina que interessante, Deus falando para você através de uma mensagem que tal dia você vai enfrentar uma grande tempestade. É óbvio que você se prepararia para este momento, mas nós sabemos que não é assim que acontece. Uma coisa interessante, o teólogo William Barclay, ele disse que o mar da Galileia, que a Bíblia descreve, na realidade, ele não é um mar igual nós estamos acostumados, com água salgada. Ele é um lago de águas doces e ele nem é tão grande assim. Ele tem 22 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Então não é um rio tão grande quando você olha para a realidade dos rios do nosso Brasil. E aí você pergunta, como que tinha onda? Como que tinha tempestade? Isso não só acontece em mar. E eu vou te explicar. Ali, este mar da Galileia, ele era cercado pelas montanhas de Golã. E essas montanhas eram 3 e elas tinham aproximadamente 300 metros de altura. O mar da Galileia estava 220 metros abaixo do mar Mediterrâneo. E como se não bastasse, no extremo norte ficava ali o Monte Hermon, que tinha aproximadamente 2.790 metros de altura. E no cume do monte ele acumulava gelo. Então, de vez em quando, passava por ali um forte vento que era potencializado pela umidade do gelo, e quando ele descia sentido as montanhas de Golã, ele era encurralado, ele não tinha para onde ir, e aí então o destino dele era o fundo do mar da Galileia. E este fenômeno provocava então grandes ondas, provocava grandes tempestades ali naquele mar. E é por isso que os discípulos nem imaginavam que aquilo ia acontecer, porque de uma hora para outra acontecia e não tinha como você ter uma previsão a respeito daquilo. E na nossa vida é da mesma maneira. De uma hora para outra chega uma tempestade. É uma doença súbita, é um acidente trágico, é um divórcio traumático, uma crise financeira, é um luto doloroso, é uma traição, é um abandono, é uma calúnia, e de uma hora para outra parece que a nossa vida ela passa por momentos terríveis e vem uma tempestade e faz uma bagunça existencial em nós. Então a segunda coisa, o segundo propósito da tempestade na nossa vida é nós temos que aprendermos que elas são imprevisíveis. Não existe uma previsão para isso. Nós vamos orar e amanhã aprenderemos mais um propósito. Deus, muito obrigado por esta manhã de quarta-feira. Muito obrigado pelo dom da vida. Abençoa, Senhor Deus e Pai, cada passo que dermos nesse dia. Que a bênção do Senhor seja conosco. Que o Senhor abençoe a nossa saída. Que o Senhor abençoe a nossa entrada. E que o Senhor esteja realmente nos ajudando, Pai, em meio às tempestades da vida. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua quarta-feira.